O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão, para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não proibais, pois quem não está contra nós, está a nosso favor. Palavra da salvação. Celebramos, meus filhos, no dia de hoje, último dia de setembro, dia 30, o grande presbítero e doutor da Igreja, São Jerônimo. São Jerônimo, que foi grande por conta do seu amor às Sagradas Escrituras, e não só isso. São Jerônimo, ele foi responsável pela tradução oficial da Igreja das Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, do grego e do hebraico para o latim, formando assim a Vulgata, que o Concílio de Trento estabeleceu como a tradução própria da Igreja Católica. São Jerônimo, que foi batizado já tarde, ele foi batizado com 25 anos de idade. Uma família muito próspera, rica, tendo perdido ali os seus pais, utilizou os seus bens e recursos para a vida acadêmica. Ele estudou muito, tinha uma inteligência brilhante, até que, após o seu batismo, já crescido, ele resolve se dedicar à vida religiosa, principalmente após o seu batismo com a sua conversão, e vai para o deserto fazer duras penitências, mortificações e oração. Um homem colérico, muito intenso em tudo aquilo que fazia, ele quase morreu de tanto fazer penitência. Aí Deus poupou ele, graças a Deus, e tendo voltado do deserto, o Papa o chama para ser o seu secretário pessoal. Ele se recolhe em um lugar retirado para se dedicar, portanto, à tradução e o estudo das Sagradas Escrituras. É São Jerônimo que diz: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. É também São Jerônimo que diz que nas Sagradas Escrituras está contido tudo aquilo que nós precisamos. De tal maneira que nós, católicos, devemos ter um amor muito grande pelas Sagradas Escrituras, um amor muito grande pela Bíblia. É claro, nós não somos protestantes, nós não lemos a Bíblia pela Bíblia, isso seria tolice. Nós lemos a Bíblia dentro desse conjunto maravilhoso chamado tradição e magistério da Igreja, que nos dá a chave de interpretação para os textos sagrados. Mesmo porque, como diz Santo Agostinho, eu não creria na Bíblia se não me mandasse a Igreja. É a Igreja, com o seu magistério, que estabelece a canonicidade dos textos sagrados, nos mostrando aqueles que pertencem ao depósito da fé e, portanto, são palavras de Deus, e aqueles que não, são escritos apócrifos. Isso é tão interessante que haviam livros canônicos que São Jerônimo defendia a sua canonicidade e outros que ele não defendia. E, no entanto, quem estabeleceu o cânon da Igreja, o cânon das Sagradas Escrituras, ou seja, quem estabeleceu quais eram os livros inspirados, foi a Igreja, não foi São Jerônimo, ainda que tenha sido o doutor e o tradutor da Sagrada Escritura, mostrando a nós a necessidade que nós temos de estar unidos à Igreja e amar a Igreja, e na Igreja amar profundamente, defender profundamente as Sagradas Escrituras, principalmente dos ataques protestantes, que, roubando os textos sagrados, deturpam o seu sentido
e difundem várias ideias bagunçadas, várias ideias assim erradas, contrárias à fé católica, contrárias aos santos, contrárias à Virgem Maria. E muitas vezes nós católicos não conseguimos combater isso porque não lemos Bíblia. Nesse ponto eu concordo com o protestante. Católico não lê mais Bíblia, não tem mais amor à Sagrada Escritura. Precisamos voltar a esta santa e prática piedosa. É por isso que a Igreja estabelece no mês de setembro, cujo qual estamos finalizando, o mês da Bíblia, que é justamente para incentivar os fiéis à leitura das Sagradas Escrituras, para que numa intimidade com a Palavra de Deus, possamos crescer também na intimidade com o próprio Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Jerônimo possa nos inspirar e fomentar em nosso coração um amor pelas Sagradas Escrituras. Se nós pegássemos uma leitura fácil das Sagradas Escrituras, duas opções. Primeiro modo de ler as Sagradas Escrituras, acompanhar a liturgia diária. A cada dia, pegue as leituras que são propostas pela missa e leia todos os dias. No espaço de 3 anos, se você ler toda a liturgia diária de todos os dias, somado à liturgia das horas, você lê a Bíblia inteira em 3 anos. Segunda opção de leitura bíblica, leia o Novo Testamento, começando pelos Evangelhos e depois adentrando as cartas. Se tiver fôlego após ler o Novo Testamento, então leia o Antigo Testamento. Existe um livretinho que é muito oportuno, que foi escrito pelo Monsenhor Jonas Abib, A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é um itinerário de leitura bíblica, que ele vai colocando livro por livro, versículo. É extraordinário, é um método mesmo de estudo bíblico, que ele aplicou muitos anos com os missionários da Canção Nova, publicou e faz um sucesso enorme, é muito bom. Existe também um itinerário de leitura bíblica difundida pela CNBB, junto com a comissão responsável pelos estudos bíblicos, que eu não saberia dizer exatamente onde encontrar. Um padre pregou o retiro para nós um tempo atrás e me entregou um punhado desses livretos, e eu entreguei para algumas pessoas, e eu sei de pessoas que estão seguindo, e é um sucesso, uma maravilha. Também é um itinerário de leitura bíblica, valeria muito a pena. Quem sabe vou ver a possibilidade de providenciar mais e distribuir aqui para o nosso povo, vale muito a pena. Porque muitas vezes a Bíblia é tão grande, né? Eu vou começar por onde, né? E se não vai o método certinho, às vezes a gente começa a ler textos que a gente não entende, né? E desanima. Então, vale a pena seguir esses métodos.